Olá, pessoal, bom dia a todos. Obrigada pela presença, na sala. Vamos dar início a mais um evento Responde, o primeiro do ano para a FD Reinf. A gente vai falar um pouquinho, fazer um overview do conceito dessa ferramenta, porque tem muita gente entrando agora, as empresas que são do segundo grupo estão entrando agora na obrigação. Pode ser que tenha alguma dúvida conceitual. Sintam-se à vontade para questionar, para perguntar, seja sobre conceito, seja sobre a ferramenta, seja sobre o sistema que vocês estão utilizando. Hoje está com a gente na sala os atendentes, os analistas da DataSul, e eles vão esclarecer para vocês como é que a ferramenta se preparou para atender essa obrigação. Então, para quem não me conhece, eu sou a Luciana Freitas, tenho 13 anos de TOTUS, trabalho acompanhando o projeto SPED desde a sua instituição, lá em meados, em final de 2005, com a nota fiscal eletrônica, e venho acompanhando a EFD Reinf junto com as reuniões do governo, junto com as reuniões da Receita Federal e também na implementação dessa nova obrigação acessória. Aproveitem o evento para tirar todas as dúvidas que vocês têm, tanto sobre conceito quanto sobre a ferramenta. No final da apresentação, nós vamos disponibilizar o material que for apresentado, tanto pela consultoria, que é sobre o conceito, quanto pelo pessoal do atendimento, do suporte sobre a ferramenta. Então, vai ficar disponibilizado para vocês. Eu vou tentar depois compartilhar aqui na ferramenta para vocês irem fazendo o download no final da minha apresentação. A apresentação, o vídeo em si, ele será disponibilizado no canal YouTube da TOTUS, que chama TOTUS Soluções. Então, acessem esse canal. Nós temos outras apresentações lá de várias obrigações, da FDRINF, do E-Social, do Bloco K. Então, acessem o canal, acompanhem essas apresentações, as anteriores, as mais recentes, para que vocês consigam aí fazer uma entrega mais tranquila, mais segura. Vamos ver, então essa é a nossa agenda de hoje, um pouquinho de conceito, prazos, faseamento, DCTF Web, que é importante na última fase da entrega das obrigações acessórias, lógica de transmissão e onde a gente disponibiliza os materiais. Todas as dúvidas vocês podem começar a mandar via chat, tá bom? Fiquem à vontade. Todo mundo ouve bem? Todo mundo vê a apresentação? Ah, perfeito. Ótimo, excelente. Então, vamos iniciar. Vamos começar falando um pouquinho sobre o conceito da EFD Reinf. A EFD Reinf foi instituída pela Receita Federal, que é a única proprietária, que é a única instituidora mesmo desta obrigação. Diferente do E-Social, que eu tenho lá 5 grandes órgãos governamentais por trás da obrigação, aqui eu só tenho a Receita Federal. Então, é ela que institui e é ela que estabelece quais são os critérios para esta entrega. Ela vem para ajudar o E-Social, para complementar as informações do E-Social com relação à contribuição previdenciária. Então, a parte trabalhista, a parte com vínculo empregatício relacionado a pessoas físicas ou a folha de pagamento ficou no E-Social. Então, toda a contribuição previdenciária que incide sobre os vínculos empregatícios estão no E-Social. Por um outro lado, nós também temos contribuição previdenciária que incide em algumas prestações de serviço, em algumas operações entre pessoas jurídicas. E aí esta parte veio para a EFD Reinf. A ideia é que o fisco consiga substituir com estas duas obrigações, mais a DCTF Web,
algumas obrigações antigas, algumas obrigações que não atendem mais à nossa realidade, como a DIRF, a GFIP, o CAGED, a RAIS, e aí, num futuro bem próximo, que já tem data até, os eventos de segurança e saúde do trabalhador, né? Então, a ideia é que todas essas obrigações acessórias sejam substituídas por E-Social, REINF e DCTF Web. Para a EFD-REINF foram instituídas algumas normas pela Receita Federal. Então, a instituição da obrigação veio através de uma instrução normativa, que é a 1701, e foi publicada lá no início de 2017. Depois da SN, tivemos a 1767, que trouxe algumas alterações de data, né? Ela prorrogou as alterações trazidas por essa nova obrigação e ela instituiu algumas informações relacionadas à penalidade. A Instrução Normativa 1842, publicada agora em 2018, no final de 2018, criou um novo grupo para a transmissão, para entrar em produção na EFD-REINF. Esse novo grupo, eles separaram do grupo 2, que é o grupo que faturou até 78 milhões, as empresas que não se enquadravam no grupo 1 e no grupo 3, que eram empresas públicas, que seriam as empresas do Simples Nacional, instituições não governamentais, instituições sem fins lucrativos, associações, fundações. Este novo grupo foi separado do grupo 2 e vai entregar a EFD-REINF em uma outra data, em um outro momento. Além destas normas, a Receita Federal aderiu ao mesmo processo que existia já na nota fiscal eletrônica, que é a publicação de notas técnicas e notas orientativas. As notas técnicas, elas trazem alterações específicas de layout, né? E aí pode ser uma alteração muito grande ou uma alteração um pouco menor, mas elas sempre virão por notas técnicas. Essas notas técnicas, um conjunto delas, vai formar uma nova versão. Isso deve acontecer este ano ainda. Devemos ter aí uma nova versão da EFD-REINF, que é a versão 2.0. É uma evolução do projeto e que vai trazer para dentro da REINF o PIS, a COFINS, a CSLL e o imposto de renda retido na fonte, que são os outros tributos federais que a Receita Federal é a administradora. As notas orientativas, elas têm a função de apenas orientar o contribuinte em algumas determinadas operações. Então, alguma norma que tenha sido publicada aí durante a entrada em produção da REINF, como foi o caso da isenção de um tipo de isenção para produtores rurais, ou normas anteriores que a Receita não se atentou e não estavam lá dispostas no manual de orientação ao contribuinte, no MOR. E aí ela publica notas orientativas para segmentos específicos, dizendo como é que aquele nicho vai atender a obrigação em determinado evento. Então é muito importante que as empresas leiam, acompanhem o portal da Receita Federal, que é o sítio SPED, e leiam, sempre estejam atentos a essas notas orientativas e as notas técnicas. Hoje nós estamos na versão 1.4 do layout, então temos manual, temos regras de validação, temos todos os esquemas direcionados já para essa versão 1.4 que está em produção. O grupo que vai entrar agora em janeiro de 2019 deve entrar já no layout 1.4. Quem não estiver precisa se adequar. Quais são as empresas obrigadas e sujeitas à entrega da EFD-REINF? Então, todas aquelas que fizeram a opção pela CPRB, a contribuição previdenciária sobre a receita bruta, todas as empresas que nas suas operações
tem a incidência de algum tributo federal, imposto de renda retido na fonte, PIS, COFINS, CSLL e contribuição previdenciária. Prestadoras e tomadoras de serviço, que tomam serviço ou prestam serviço por cessão de mão de obra ou por empreitada. Produtores rurais, pessoa jurídica e agroindústria, que comercializam a sua mercadoria com outras pessoas jurídicas. Ah, minha empresa comercializa com pessoas jurídicas e pessoas físicas. Pessoas físicas estão no E-Social, devem declarar lá o S1250 e não a EFD-REINF. Qualquer comercialização de pessoa física e jurídica está no E-Social e não na REINF. Existem alguns produtores rurais que, apesar de serem considerados pela Receita Federal pessoas físicas, elas possuem CNPJ, né? Isso acontece muito aqui no estado de São Paulo, porque existe uma norma que os obriga a possuir CNPJ. Estas empresas devem fazer suas declarações no E-Social e não na EFD-REINF, né? Quem vai fazer, na verdade, a declaração delas é a tomadora, que é a responsável pelo recolhimento da contribuição previdenciária. E, além dessas empresas, as associações desportivas que mantêm time de futebol profissional e as empresas que promovem eventos desportivos, eventos esses ligados ou não ao futebol, mas que promovem esses eventos para as associações desportivas que mantêm um time de futebol. Por que essas empresas estão aqui, né? Elas têm uma classificação um pouco diferenciada das outras empresas. Elas estão aqui porque não havia uma obrigação acessória em que elas demonstrassem as suas receitas e os valores de retenção da contribuição previdenciária. Então, a Receita trouxe essas empresas para dentro da EFD-REINF para poder acompanhar e fiscalizar as receitas e a retenção do tributo através da própria REINF. Então, estes são os obrigados a transmitir os eventos da EFD-REINF, os eventos dessa nova obrigação. A EFD-REINF ela é muito parecida com o E-Social na sua estrutura. Então, ela também é modularizada, ou seja, ela possui vários eventos com começo, meio e fim. A vantagem de se trabalhar com eventos, que é uma outra forma de estruturação de arquivos que já existia na nota fiscal eletrônica, nos documentos eletrônicos, e foi também trazida para cá, é que a empresa ela pode transmitir essas informações de forma aleatória, ou seja, em datas distintas, em datas separadas. Um evento não depende necessariamente do outro. Desde que se tenha enviado o evento inicial, os outros eventos, eles são independentes. Não é necessário enviar um para enviar o outro. A divisão dentro da EFD-REINF para os eventos periódicos, existe uma estrutura ali, uma hierarquia entre as informações. Então, ela começa por empresa, então eu vou transmitir os dados da empresa dentro dos eventos periódicos, os dados do estabelecimento, prestador ou tomador, dependendo do evento, e as notas fiscais. Essa é a hierarquia estabelecida dentro dos eventos periódicos. Qual é o prazo para a entrega destes eventos? Então, para as empresas que forem entrar agora em janeiro, a Receita sugere que os eventos, o R1000 e o R1070, que é o evento inicial e o evento de tabela de processos jurídicos ou administrativos, esses eventos podem ser transmitidos antes da data do prazo final da EFD-REINF. Se transmitir antes, é melhor para a Receita. Por quê? Como vocês estão entrando na obrigação, a Receita não tem os seus dados da empresa. E ela sugeriu a mesma coisa para as empresas do primeiro grupo.
Nas empresas do primeiro grupo, ela deixou uma nota orientativa com essa instrução. Para as empresas do segundo, ela não deixou. Então, se vocês puderem ou quiserem transmitir as informações do R1000 e do R1070 antes do prazo final, pode, tá bom? Não precisa esperar o dia 15 de fevereiro, que é a data da primeira transmissão, do envio obrigatório, para transmitir esses dois eventos. Mas, se vocês preferirem transmitir somente no final do período, também é possível, tá bom? Não é uma obrigatoriedade do contribuinte, é apenas um facilitador para a Receita Federal, se vocês decidirem transmitir antes. O evento não periódico 3010 até hoje não foi recepcionado pela Receita Federal por nenhuma das empresas que já entraram em produção. Então, ela não sabe se esse evento é ou não aderente à obrigação. E está fazendo alguns estudos para ver se ele se transforma em periódico ou não. Mas, neste momento, o evento 3010 ele não tem o mesmo prazo de envio dos outros eventos periódicos, por isso ele está caracterizado como não periódico. O evento 3010 é a receita do espetáculo desportivo, que deve ser enviado até 2 dias após a ocorrência do espetáculo. Então, ele tem aí um prazo diferenciado. Já os eventos periódicos, eles são mensais e devem ser enviados até o dia 15 do mês subsequente. Então, competência janeiro, eu vou enviar essa competência até 15 de fevereiro. Este é o prazo máximo. Se o dia 15 de fevereiro cair em um dia não útil, a empresa deverá antecipar o envio das informações da IFD-REINF para o último dia útil. É muito importante que vocês prestem atenção nestes prazos, porque quando o dia é não útil, se a empresa deixar de fazer o envio, ela pode ser autuada por entrega em atraso da obrigação. E eu vou deixar aqui um valor das multas, das penalidades, para vocês verem que não é brincadeira, né? São multas um pouco pesadas para não entrega da obrigação. O pagamento da contribuição previdenciária continua dia 20 do mês subsequente. Então, para a competência janeiro, o contribuinte terá até 20 de fevereiro para fazer o pagamento total da contribuição. O que acontece aqui que também é para se ter atenção. O contribuinte vai transmitir o E-Social no dia 7, a REINF no dia 15, a DCTF na sequência da REINF também no dia 15 e vai fazer o pagamento total da contribuição no dia 20. Posso antecipar parte do pagamento e pagar logo depois da transmissão do E-Social? Pode, não há problema nenhum. Só não se esqueça que este prazo se estende no máximo até o dia 20, que é o limite de pagamento da contribuição. Esse é o desenho atual do E-Social e da IFD-REINF. Então, hoje, a empresa com seu CNPJ raiz vai transmitir informações que ela vai declarar e escriturar na IFD-REINF para um servidor específico da IFD-REINF lá na Receita Federal. A mesma coisa ela vai fazer para o E-Social. Ela vai transmitir os eventos do E-Social para um servidor específico do E-Social. Já as informações de fundo de garantia, a Caixa criou um novo sistema, uma nova sistemática de retenção, de declaração e escrituração e recolhimento desse tributo. O fundo de garantia será transmitido para um sistema chamado GRFGTS, de domínio da Caixa Econômica Federal, cuja ela é a única administradora. Esse sistema não foi disponibilizado ainda, né? Ele já tem data, já tem previsão, mas ainda não foi disponibilizado. Então, para o fundo de garantia, até esse momento, nada muda. Com relação à contribuição previdenciária,
depois que a empresa fizer a declaração e a escrituração da EFD-REINF, transmitir para os servidores da Receita Federal os entes que são responsáveis por cada um dos pedacinhos das informações vão nesses servidores e vão buscar colher as informações que eles necessitam, né? Por isso é que ela vai substituir as obrigações anteriores. Então, o ente que é responsável pela REINF, que é a Receita Federal, vai ter domínio total sobre as informações que estão lá no servidor da REINF. Já o E-Social, ele é dividido por entre 5 entes tributantes, que são a própria Receita Federal, e aí o antigo, né, agora a Secretaria do Trabalho, Caixa Econômica Federal, Fundo de Garantia e Previdência Social. Tudo isso será subdividido entre, todas essas informações serão subdivididas entre esses 5 entes tributantes. Essas informações serão consolidadas e serão enviadas para um outro sistema que a própria Receita administra, né? Fica na página do ECAC, que é a DCTF Web. A DCTF Web, ela vai substituir o final da GFIP, que é a confissão de dívida do contribuinte, e vai emitir a guia de pagamento dos tributos federais, que nesse momento vai substituir a GPS, que é a guia da Previdência Social. Então, o pagamento, o recolhimento será gerado pela DCTF Web, que vai utilizar uma DARF numerada para fazer a quitação do débito dos valores devidos pela empresa. Tá? Na DCTF Web, todos os outros sistemas da Receita Federal têm integração automática. Então, os valores que vocês fazem compensação, ressarcimento ou restituição via PERDComp vão ser trazidos para dentro da DCTF Web também. Os valores que vocês parcelaram ou entraram aí em algum programa de refis também serão trazidos para dentro da DCTF Web. E aí, neste sistema, vocês vão conseguir visualizar as informações de saldo devedor, saldo credor, a suspensão da exigibilidade do crédito previdenciário, caso vocês tenham algum processo ou judicial ou administrativo, vocês poderão informar lá, vincular esses saldos credores nos saldos devedores e o que sobrar dessa apuração, fazer a geração da DARF e o pagamento do tributo. Vamos falar um pouquinho sobre os prazos e o faseamento. A EFD-REINF, ela não está faseada como o E-Social. Então, para o E-Social, primeiro se envia os eventos de tabela, 3 meses depois os não periódicos, 3 meses depois os periódicos e a REINF, DCTF Web, GRFGTS e, por último, os eventos de SST. Notem que a EFD-REINF está em uma única fase. Então, o que eu preciso fazer? Enviar todos os eventos de uma só vez. Eu não vou enviar primeiro as tabelas, depois os não periódicos e depois os periódicos. Com exceção do primeiro envio, que a Receita sugere que sejam transmitidos a partir do dia 10 de janeiro para o segundo grupo, nos outros períodos, nas outras transmissões, vocês só vão enviar o R1000 e o R1070 se esses eventos sofrerem alterações. Caso contrário, não precisam mais enviar. E aí, todo o período, vocês vão precisar enviar sempre os eventos periódicos e, se tiver ocorrência, o não periódico, que é o 3010. Então, as empresas do primeiro grupo, que eram aquelas que faturaram em 2016, acima de 78 milhões, entraram em produção em maio de 2018. Né? Agora, em janeiro de 2019, entram em produção as empresas que faturaram em 2016 até 78 milhões. Então, de 4 milhões e 800 mil até 78 milhões,
Essas empresas entram em produção a partir de janeiro de 2019. Mas quando ela entrega efetivamente a FD Reinf? No 15º dia, no dia 15, aliás, do mês seguinte, 15 de fevereiro. Então, competência janeiro, a entrega é 15 de fevereiro. As empresas do terceiro grupo, que foi aquele grupo criado pela Receita Federal para recepcionar aí as empresas do Simples Nacional, as outras que não faziam parte de nenhum dos três grupos e nenhum dos dois primeiros e não eram empresas públicas, então as associações, as fundações, as empresas sem fins lucrativos transmitem agora a partir de julho de 2019. E por último, sem previsão de transmissão ainda, os órgãos públicos de administração pública direta ou indireta. A Receita deve soltar aí uma nova instrução normativa para que implemente aí uma data de transmissão para essas empresas. Na sequência, segue o layout que nós temos hoje, que está em produção. Todos os eventos, então, informações do contribuinte, tabela de processo administrativo ou judicial, as retenções, tanto para serviços tomados quanto para serviços prestados pela empresa declarante, os recursos recebidos e os recursos repassados para a associação desportiva, a comercialização da produção rural entre pessoas jurídicas ou agroindústria, a CPRB, que deixa lá a EFD Contribuições através do bloco P e passa para a EFD Reinf, através do R2060. Especificamente para este evento, a Receita deve soltar também alguma nota orientativa, divulgando aí a previsão de o bloco P deixar de existir, deixar de ser transmitido por essas empresas que fizeram a opção pela CPRB e passarem a transmitir através do R2060. Reabertura e fechamento, a receita do espetáculo desportivo, que ainda é um evento não periódico, e os eventos de totalização, os eventos consolidadores, tanto por contribuinte quanto por período de apuração. E aí, por último, o evento que permite a exclusão dos outros eventos. O R2070 foi descontinuado definitivamente. Ele não será transmitido pelos contribuintes nesta versão 1.4. Ele deixou de existir no layout. E aqui nós temos uma lógica de transmissão. Então, a empresa começa a transmitir o e-social. No e-social vai transmitir os pagamentos feitos para os seus empregados, que é através da folha de pagamento, e os pagamentos feitos à pessoa física, que são autônomos, que são os MEIs, que prestam determinados serviços e cuja responsabilidade da contribuição previdenciária é do tomador. Essas informações serão transmitidas por eventos periódicos, não periódicos e tabelas, e tudo isso será consolidado lá no e-social através do S5001 e do S5011. Na FD Reinf, os contribuintes transmitirão todas as operações que foram realizadas entre pessoas jurídicas e que tiveram aí a retenção dos tributos federais. Estes eventos serão transmitidos também através de eventos periódicos, não periódicos e processos judiciais ou administrativos. Todas essas informações também serão consolidadas na Reinf através do R5001 e R5011. Tudo isso será enviado pela própria Receita Federal para a DCTF Web, que faz integração entre os servidores da Receita, tanto do e-social quanto da EFD Reinf. Lá na DCTF Web, o contribuinte vai poder gerar a guia de pagamento da contribuição previdenciária e, numa segunda fase, a guia de pagamento do imposto de renda retido na fonte e do PIS/COFINS e da CSLL. Neste primeiro momento, para quem entra em produção agora,
E para quem já está em produção, são as empresas do primeiro grupo, a DCTF Web só está emitindo a guia de pagamento da contribuição previdenciária. Os outros tributos virão aí na versão 2.0 da EFD Reinf. Eles devem vir, esse layout deve ser alterado até o segundo semestre de 2019. Mas para o final do segundo semestre, né, de 2019. E aí algumas dúvidas frequentes dos contribuintes, né? As empresas inativas, as empresas que não possuem movimento, devem transmitir a EFD Reinf? Sim, né? A Receita, inclusive, publicou uma nota orientativa essa semana ou semana passada, não me lembro ao certo a data, dizendo qual é o procedimento. Então, a empresa que não tiver movimento ou uma empresa que esteja inativa, ela vai transmitir um R299 agora no mês de janeiro, caso ela já não tenha movimento. Depois ela vai transmitir no mês de abril, que é quando entra em produção a DCTF Web, um outro R299. E aí, a cada ano que ela continuar sem movimento ou continuar como inativa, ela vai transmitir sempre no mês de janeiro um R299 com esses campinhos aqui preenchidos com não. Por quê? Porque assim a Receita entende que essa empresa continua sem movimento e vai só gravar os dados em seu servidor. Em outubro de 2018, foi disponibilizado pela Receita Federal um portal web. Esse portal ele vai ser utilizado através de procuração eletrônica, que é cadastrada lá no portal ECAC da Receita Federal. Então, trouxe aqui o link para vocês. É possível fazer transmissões através do portal web da EFD Reinf, mas são movimentações pequenas. Não é possível fazer grandes transmissões. CNO. CNO é o Cadastro Nacional de Obras, que foi instituído através da IN 1845 de 2018 e substituirá o cadastro SEI, a matrícula SEI, que era o cadastro específico do INSS. A matrícula SEI, ela era mais ligada ao responsável pela obra. Já o cadastro CNO, ele tem por premissa o cadastro de todas as obras que estão ativas no país. Então, ele é um cadastro nacional que a empresa vai ter lá uma matrícula por obra e não mais por responsável pela obra. Ela vai ter uma relação completa de todas as obras, e é isso que ela precisa, né? Ter uma relação completa de todas as obras que estão ativas, seja ela vinculada à pessoa física ou pessoa jurídica. Este cadastro passou a ser obrigatório a partir de 21 de janeiro de 2019. Quem ainda não o fez, faça o quanto antes lá no portal ECAC também. É preciso registrar e fazer a inscrição, aliás, fazer o cadastro da sua obra lá através do ECAC. O R2070, ele foi retirado do layout, ele era o substituto oficial da obrigação acessória DIRF. Ele foi retirado, em seu lugar surgirão novos eventos que irão fazer tanto a declaração quanto a escrituração do imposto de renda retido na fonte e do PIS, COFINS e da CSLL, que são os outros tributos federais administrados pela Receita Federal. Assim que eles forem divulgados, que eles forem liberados, a Receita vai mudar a versão da EFD Reinf e essa versão será a 2.0. Isso deve acontecer até o final do segundo semestre. Então, acompanhem o portal, o sítio SPED, porque é lá que eles vão fazer essa divulgação dos prazos, a previsão de entrada em produção, em homologação e todos os detalhes desta nova versão 2.0.
esse ano foi disponibilizado um web service de consulta para que os contribuintes, caso não recebam ou caso perdam, houver a perda do número do recibo ou do número do protocolo, o contribuinte vai poder acessar esse web service de consulta e verificar essas informações dos eventos totalizadores dessa obrigação. Então, o web service está disponível, ele já possui essas informações que os contribuintes que já entraram em produção já estão enviando e já conseguem consultar. Vocês que vão entrar em produção pelo segundo grupo vão ter mais essa facilidade, vão poder consultar através do web service de consulta, caso tenham algum problema na recepção do número do recibo ou do protocolo. Esse web service também é acessado via ECAC, e é necessário ter lá o seu certificado ou a sua procuração eletrônica cadastrada. Falei para vocês que ia mostrar um quadro com as penalidades da EFD-REINF. Então, está aqui para entregas com omissão ou entregas incorretas na declaração. E aí tem 3% do valor das transações comerciais totais ou operações financeiras da pessoa jurídica que lhe sejam de responsabilidade tributária, se omitir, informar incompleto ou informar uma operação inexata. 1,5% valor das transações comerciais ou operações financeiras da pessoa física que lhe seja de responsabilidade tributária. A mesma coisa, se informar incorretamente, com inexatidão, ou com omissão, 1,5% do valor comercial. E atraso na entrega, R$ 500 por mês ou fração para as pessoas jurídicas isentas ou que estejam com o começo de atividades. Para as outras pessoas jurídicas, R$ 1.500 por mês ou fração, e para as pessoas físicas, R$ 100 por mês ou fração. Então, notem que não é uma multa aí leve, né? É uma multa considerável. Vou mostrar para vocês um pouquinho da DCTF Web. A DCTF Web foi o sistema criado pela Receita Federal que vai substituir, em conjunto com o E-Social e a EFD-REINF, a GFIP, né, na sua forma de confissão de dívida e demonstração dos valores devidos pela empresa, pelo contribuinte. Então, é na DCTF Web que o contribuinte irá confessar a sua dívida e gerar o valor a ser recolhido para a Previdência Social. Esse valor de débito será emitido uma DARF, uma guia de pagamento do tipo DARF, uma DARF numerada, e essa DARF o contribuinte tem até o dia 20 para fazer o pagamento. A data de transmissão da DCTF Web é a mesma de transmissão da EFD-REINF, ou seja, no dia 15 do mês seguinte. Então, o contribuinte vai fazer o fechamento do E-Social lá no dia 7, o fechamento da EFD-REINF no dia 15, vai sair, vai acessar o portal da DCTF Web lá no ECAC, esse acesso é manual, vai escolher a declaração que ele quer transmitir na DCTF Web, ele pode fazer o ajuste ou a edição dos créditos que ele tem para serem vinculados nos saldos devedores. Então, tanto os créditos trabalhistas, que são provenientes do E-Social, quanto os créditos de compensação, de suspensão da exigibilidade do crédito previdenciário, que é quando o contribuinte tem um processo judicial, ou aqueles que são provenientes de ressarcimento, de restituição, que estão lá na PERTCOMP, já estarão demonstrados lá. O contribuinte vai fazer o quê? Vai pegar este crédito e aplicar em uma natureza de recolhimento.
que é o nome que a Receita está dando para os antigos códigos de retenção. Ela não vai usar códigos de detenção na DARF. Então, fez essa vinculação, vocês podem vincular em qualquer um dos créditos que estejam disponíveis lá no saldo dos devedores, fez esses ajustes, vai transmitir a declaração e emitir a guia de pagamento da contribuição previdenciária, que é a DARF. Essa é a carinha da DCTF Web, para quem ainda não entrou no portal ECAC. Então, vocês têm lá um grupo de tributos, né? Contribuição previdenciária de segurados, contribuição previdenciária patronal, os códigos de receita, vocês vão ter como natureza de recolhimento, os valores de débito apurados. Estes valores não são editáveis, porque eles estão lá no E-Social ou estão na FD-REINF. Está incorreto o valor demonstrado aqui na DCTF Web. Volta na obrigação, ou no E-Social, ou na FD-REINF, corrige o valor, retifica a obrigação e reenvia para a DCTF Web. E aí o valor deve aparecer correto aqui. Esqueci de fazer alguma operação, vai ter que retificar a REINF ou o E-Social, para que o valor apareça aqui corretamente. O saldo a pagar e os créditos que podem ser vinculados em qualquer natureza de recolhimento aqui, em qualquer código de receita. A DCTF Web possui alguns relatórios, então ela vai mostrar de forma analítica que é possível abrir cada natureza de recolhimento e fazer a vinculação, tanto das deduções legais quanto dos créditos provenientes de suspensão. Os créditos que são provenientes de suspensão é o próprio contribuinte que vai informar na DCTF Web. Existe um campo próprio para que o contribuinte informe qual é o valor que está suspenso naquele processo. E aí, automaticamente, a DCTF Web vai fazer o abatimento desse valor do saldo a pagar. Fez todos os ajustes, pode tirar os relatórios. Então, eu tenho lá crédito por documento, um resumo tanto de débito e crédito e valores de débitos e créditos de uma forma mais completa. Nós estamos solicitando, nós, empresas piloto do projeto, estamos solicitando algumas melhorias nos relatórios, mas ainda não foram disponibilizadas, né? Fez todos os ajustes necessários, é possível transmitir já a DCTF Web. Verifiquem as pendências e façam a transmissão. Fez a transmissão, você vai selecionar a declaração que foi transmitida e emitir a guia. Essa guia pode ser emitida tanto uma única guia para todos os valores de E-Social e FD-REINF, quanto guias por natureza de recolhimento. Então, quero pagar todo o patronal agora. Gera uma guia com o valor da patronal e faz o pagamento. Não, quero pagar metade lá da contribuição sobre a folha de pagamento. Você seleciona a natureza de recolhimento, digita o valor que você vai quitar, gera a guia e pode fazer o pagamento. Você pode gerar quantas guias vocês quiserem, porém, tem que lembrar que o pagamento da contribuição previdenciária é até o dia 20 do mês seguinte, ok? E é isso, pessoal. Esse material vai estar disponível, vou deixar aqui na ferramenta para vocês, mas ele também está no portal TDN. Então, tem lá, TOTUS Responde FD-REINF ano 2019. Vocês podem entrar lá, baixar. Toda vez que nós fizermos um evento Responde, o material será disponibilizado sempre no portal TDN. Existe uma página centralizadora da FD-REINF para cada linha de produtos. Entrem na página centralizadora da DataSul, lá deve ter todas as informações de vídeos how-to, forma de configuração, o pessoal do produto vai mostrar isso direitinho para vocês. E as inscrições para os próximos eventos podem ser feitas tanto no portal do cliente, quanto no novo portal
da TOTUS agora, porque tem um setor lá, tem um menu somente para eventos, e aí fica tudo disponível nesse menu. A apresentação, o vídeo dessa apresentação ficará disponível no canal TOTUS Soluções, que é um canal do YouTube que pertence a TOTUS. Então acessem esse canal, temos outros vídeos disponíveis lá. Obrigada pela atenção de todos. Vou deixar vocês agora com a linha de produtos DataSul, que vai apresentar quais foram as melhorias criadas para que os seus clientes consigam transmitir a obrigação. Fico aqui com vocês no chat e vou começar a responder todas as perguntas agora. Mandem os seus questionamentos, tá bom? Muito obrigada. Bom dia, pessoal. Sou o Thiago, irei apresentar as alterações que foram feitas nos módulos de financeiro para entrega do REINF de documentos do financeiro. Então, vou falar um pouco dos cadastros que foram criados e manutenidos. No programa CD 1050 foi criado os códigos de serviço do INSS com facilitador de importar os padrões do governo. CD 2021 é o cadastro de processos, quando tiver processo trabalhista, né, que for para isenção de imposto ou algo nesse sentido, é feito o cadastro desse processo, né? Lembrando que o processo existe quando a mão de obra é uma obra civil, né? Que também são as demais abas ali do cadastro de processos. É o cadastro das obras, de construção civil, né? CD 2023. E aqui na parte de finanças, para documentos de contas a pagar, que são relativos ao evento R2010, foram colocadas algumas validações, né, para que fossem filtrados os documentos passíveis de serem enviados. Então, somente serão considerados títulos de fornecedores de pessoa jurídica, somente quando a empresa do usuário que está logado no momento for localidade BRA, né, de Brasil. O tipo de fornecimento do fornecedor deve ser produto barra serviço ou serviço, né, já que é questão de mão de obra. Para o contas a pagar, para extração de títulos somente com origem do APB, né, a sigla APB, espécie do documento normal e o tipo da espécie normal, e o campo mão de obra empreitada deve estar marcado no título. Aqui no fornecedor financeiro, é possível observar ali a questão do fornecimento, né, produto barra serviço. Foi criado um facilitador também ali para você deixar padrão já mão de obra empreitada e um tipo de serviço mão de obra informado, né, para que não seja necessário a cada implantação de título informar. Não é obrigatório, mas é um facilitador. Então foram alteradas as rotinas de registro de títulos e de alteração de títulos para conter esses campos, né, que são necessários para a extração dos dados para o REINF. Então, aqui no botão legislação, você consegue informar ali se esse título é de mão de obra empreitada, informar o tipo da mão de obra e o código da obra quando ela for uma obra de construção civil. Também foi alterada a rotina de vinculação de impostos, onde você consegue informar o processo, né, que você tem relativo àquele imposto, né? Processo previamente cadastrado no CD 2021, ele já faz a dedução automática ali do valor, né, que não será retido, né, por conta desse processo que existe ativo, né. Na consulta do título contas a pagar também existe na opção de detalhe ali tem o botão legislação, onde é possível observar as informações do REINF, né, para consultar se está marcado a mão de obra empreitada, se está informado o tipo de serviço mão de obra e o código da obra.
Aqui também na tela principal da consulta de títulos é possível observar o código do processo, quando foi relacionado, né? E o valor que não foi retido devido a esse processo. Também foi alterada a rotina de implantação de faturas, onde existe a validação, no momento existe a validação que indica que devem ser agrupados somente títulos que possuem os mesmos dados de REINF, né? Então, que seriam os mesmos dados, né? A mão de obra empreitada, o tipo de serviço e obra tem que ser iguais, né? Entre todos os títulos que serão envolvidos para a implantação de fatura, né? Os títulos que serão gerados, né, os novos, pela implantação de fatura, eles conterão daí essas informações, né, são transferidas essas informações para esses novos títulos. Lembrando que os títulos novos gerados, eles não são enviados para o REINF. Desculpe, uma correção. Os títulos que foram substituídos não são considerados para o REINF, já que não houve o pagamento de fato. Também foram alteradas as rotinas de API, né, para quem utiliza programas customizados, implantando fatura. Foram alterados também para tratar esses novos campos necessários para informações do REINF. A questão do contas a receber, que se refere ao evento R2020, possui as mesmas validações do contas a pagar, com exceção da origem do título, que no caso do contas a receber, a sigla da origem é ACR. Nós também é fornecedor pessoa jurídica, a empresa do usuário Brasil, BRA, né? Tipo da espécie normal e o campo mão de obra precisa estar marcado no título. Assim como no fornecedor financeiro, no cliente financeiro também foi criado o facilitador para deixar padronizado já a marcação da mão de obra empreitada e o tipo de serviço mão de obra. Toda vez que for implantado um título para esse cliente, o sistema irá sugerir esses campos já preenchidos. A rotina de registro de títulos, quando receber e alteração também foram contemplados com a alteração do botão legislação, onde são informados os dados de REINF, para marcar ali a opção mão de obra empreitada, informar o tipo de serviço e o código da obra quando for de construção civil. O registro de títulos a receber, ele muda um pouco a parte de impostos. O imposto no contas a receber, ele não gera título, né? Então ele não tem o tratamento que existe no contas a pagar. Então a informação de INSS que foi incluída aqui na tela de registro, ela não faz nenhum cálculo automático, é necessário informar, né, manualmente ali o valor da base de cálculo, o valor do INSS, e se tiver o número de processo, informar o processo e o valor não retido. A tela de consulta do Contas a Receber possui também o botão legislação para consultar essas informações. E no botão crédito também foi adicionado a informação do INSS que compete ao REINF. Foi alterado então por substituição, onde também foi incluída a regra que os títulos envolvidos para substituição precisam ter os mesmos dados de REINF, né? Precisam estar com a mão de obra empreitada, tipo de serviço, obra e número de processos iguais entre eles. E também os títulos renegociados não são enviados para o REINF. Também foram alteradas as APIs, quando receber, de implantação, alteração e API de renegociação. Passo a palavra aqui para minha colega Ana, para falar um pouquinho do recebimento.
Bom dia, aqui é a Ana da parte de materiais de recebimento do DataSul. A gente vai falar um pouco das informações que foram alteradas aqui no módulo do recebimento para atender o EFD Reinf. Começando aqui pelo carecimento, que é o RE 0106, que foi incluso um novo campo, que é referente ao código de serviço, que vai servir como base de relacionamento no momento da sugestão do código de serviço do item, no momento da inclusão da nota lá no recebimento. Na digitação da nota, lá no RE1001, no RE1001A, mais precisamente, foi criado uma flag, reinf, que vai ter como objetivo indicar para o sistema se a nota fiscal vai ou não ser enviada ao reinf. Tem algumas operações, como transferência, devolução de cliente, operação com terceiros, que são operações que não geram duplicatas de contas a pagar, que vão ter esse parâmetro daí desabilitado, ele não vai ter nem a possibilidade de fazer a marcação. Esse parâmetro também ele tem relação direta com o campo de observação da nota. Então, a observação de comércio e devolução cliente, ele vai ficar com um parâmetro desabilitado. Ele vai ficar em tela, porém desabilitado para marcação ou alteração. A observação indústria, ele fica habilitado, mas nunca vem automaticamente habilitado, marcado pelo sistema. Ele sempre vai vir com a possibilidade de marcar ou não. Já a observação serviços, quando o fornecedor financeiro tiver um imposto retido do tipo INSS vinculado, ele vai vir automaticamente marcado. Então, alterando a observação para serviços e informando um emitente, um fornecedor, que tem o INSS vinculado, automaticamente ele vai ser marcado pelo sistema, com a possibilidade de desmarcar caso necessário. No RM1001B2, na manutenção dos itens dos documentos, foi criada uma possibilidade de você alterar a rotina, fazer a alteração, manutenção ou consultar o campo do tipo de serviço, quando o reinf, o parâmetro do cabeçalho do documento estiver marcado. Caso o tipo de serviço seja informado manualmente no momento da inclusão do item, essa informação ela vai ser assumida, então ela não vai ser alterada. Caso vocês não informarem, permanecer sem esse dado, durante a geração das duplicatas do imposto, ele busca conforme o RE 0106. Aqui um print do item do documento que demonstra certinho os campos. Então, na alteração do item no RM1001B2, ele fica na aba ordem, que é o último campo, tipo de serviço, e apenas na consulta do item RM1001B, ele aparece na aba compras. Esse parâmetro, esse campo do tipo de serviço, anteriormente, no inicial, quando a gente acabou liberando as alterações do reinf, ele era no momento de inclusão do item, automaticamente ele vinha preenchido. Agora, com algumas alterações que foram realizadas, ele não vem automaticamente preenchido pelo sistema no momento da inclusão do item. Ele somente gerado, essa informação, assumida, com a geração da duplicata do INSS. Então, você gerou o item, você não vai ver a informação do código de serviço. No momento da geração da duplicata e geração da duplicata dos impostos, caso tenha imposto do tipo INSS, ele vai daí sugerir automaticamente com base no RE 0106. Isso para quando for nota de serviço, tá? Quando for nota de rateio, tanto considerando o módulo de importação ou não, o sistema vai obrigar o preenchimento do item de serviço, que são os campinhos que ficam no RE 1904 para o recebimento e no IM 0101 para o módulo de importação. E esse tipo de serviço vai ser buscado conforme o item informado e não conforme o item do documento principal. Se o item não tiver nenhum código de serviço informado lá no RE 0106, o código vai ficar em branco.
não tem essa obrigatoriedade de informação do código. Porém, se a flag reinf do cabeçalho do documento estiver marcada, no momento da atualização da nota, ele vai dar uma mensagem impedindo daí a atualização da nota, que é a 34.914, serviço não cadastrado. Vai ser obrigado a retornar ao item e informar, nem que seja manualmente, esse código de serviço. No R1001C1, é a inclusão da duplicata do imposto retido. Quando vocês vão fazer a geração automática, geração das duplicatas dos impostos, vai aparecer uma mensagem de advertência, isso se o parâmetro reinf não estiver marcado no cabeçalho do documento, questionando ao usuário se ele deseja ou não marcar o parâmetro do reinf. Caso responder sim, automaticamente o campo reinf é marcado, o tipo de serviço é buscado conforme o RE 0006, e as informações adicionais da nota lá no CD 4035, no tipo de informação reinf, vão ser geradas automaticamente e calculadas com base nos valores das duplicatas. Caso seja respondido não, o reinf vai permanecer desmarcado, não vai ter o tipo de serviço preenchido, e o CD 4035 também não vai ser calculado automaticamente, então vai permanecer igual. Aqui um print do CD 4035 referente às informações adicionais da nota, no tipo de informação reinf, onde é demonstrado certinho as sequências dos itens com os valores. Então, sempre o valor correspondente a cada item, considerando sempre o valor da duplicata do imposto, o valor da base, o valor da retenção, se tiver o número do processo. Inclusive, se tiver o CNO, conforme a Luciana comentou anteriormente, essa informação pode ser vinculada no CD 4035, aqui no momento inicial aqui do tipo de informação reinf. Alteração no parâmetro reinf. Foi incluso agora no recebimento a possibilidade de fazer alteração desse parâmetro após a digitação da nota. Então, foi digitado o documento e viu que o parâmetro reinf não está de acordo, é possível fazer a alteração da nota e desmarcar ou marcar, conforme a necessidade, o parâmetro reinf. Caso seja marcado, o sistema vai preencher todas as informações automaticamente. Então, isso inclui o tipo de serviço, as duplicatas do imposto INSS geradas, o cálculo automático do CD 4035, tudo isso. Se a nota fiscal foi lançada com um parâmetro marcado indevidamente, o usuário pode desmarcar também o campo e automaticamente o sistema paga todas as informações relacionadas, como o tipo de serviço e também os dados adicionais da nota. A única coisa que não é feito não é eliminada a duplicata de imposto, isso permanece igual. Aqui é demonstrado um print também em relação ao parâmetro reinf no RE1001A1, que é a alteração, modificação de documentos. A gente tem foram inclusas algumas validações no momento da atualização da nota, em decorrência às informações do reinf. A única mensagem de erro que de fato impede a atualização da nota é a primeira, 34.914, serviço não cadastrado. Conforme comentado anteriormente, vai acontecer quando o parâmetro reinf estiver marcado e o tipo de serviço for inválido ou estiver em branco. As demais mensagens são apenas advertências para validar a natureza do emitente, quando ele estiver como pessoa física, por exemplo, ele vai dar uma advertência, mas somente é para alertar o usuário que está sendo gerada alguma informação indevida, com a possibilidade de retornar para alterar e vice-versa. Então, quando a nota não tiver o INSS retido, mas o parâmetro estiver marcado, quando a nota possuir o INSS e o parâmetro não estiver marcado lá no cabeçalho, quando os valores estiverem incorretos e etc. Aqui foi feito também pela equipe de desenvolvimento um programa de acerto, é um SPP, tá? O SPR 406, que ele tem como objetivo criar as informações do reinf.
em documentos que estão indevidos ou foram lançados indevidos, até considerando os documentos que estão atualizados já no estoque. Então, esse programa de acerto, ele basicamente vai marcar a flag reinf lá no cabeçalho do documento. Ele ajusta daí o tipo de serviço conforme o item do documento, conforme a RE 0106, e também cria as informações adicionais do CD 4035 para as observações que vocês têm aqui na parte de baixo em relação aos parâmetros. Vocês podem utilizar para notas de indústria, serviço ou ambos, para documentos atualizados, pendentes ou ambos, e verificar se vocês querem fazer o recálculo do CD 4035 ou se já mantém o que já tem lá no documento. Caso recalcular, ele refaz todo esse cálculo do CD 4035 com base nas informações atuais do documento. O programa de acerto também tem algumas validações, mas é só para validação da execução do programa mesmo. Então, quando foram criados, alterados os registros corretamente, quando tem algum problema em relação ao documento, então o sistema já bloqueia essa execução do programa, já alertando que o registro não tem que ser enviado por algum motivo. Quando falta algum cadastro, como por exemplo o cadastro do item do RE 0106, então todas essas validações também são feitas pelo programinha de acerto. Agora eu vou repassar aqui para a nossa colega do faturamento. Oi, bom dia. Eu sou a Thalita e vou falar um pouquinho para você sobre as alterações e implementações no módulo de faturamento, tá? Então, primeiramente, cadastro de itens, né, para faturamento, CD 0903, o campinho para o código do serviço. Esse código de serviço, ele é definido pelo fisco, né, e vai ser utilizada sempre que a gente emitir uma nota fiscal de serviço, então. Essa tabela, né, esse código do INSS não substitui e não é a mesma coisa que os códigos de ISS, tá? Que para as notas fiscais de serviço a gente também tem esse outro imposto, que é o imposto sobre serviço. Então, essa tabela contém os códigos de INSS que vão servir para classificar os serviços de mão de obra sujeitos a essa retenção, né, da contribuição previdenciária. Esse cadastro, ele pode ser manual, não tem problema nenhum a gente entrar nos nossos itens de serviço e informar o código dele, mas a gente tem como importar pelo CD 1050, tá? Dentro do produto padrão, a gente já tem um arquivinho com todos esses códigos, então a gente importa pelo CD 1050 e aqui no CD 0903, pela lupinha, a gente consegue buscar todos esses códigos já pré-definidos, tá? Esse código que estiver registrado aqui no CD 0903 servirá como default para as notas fiscais de serviço que a gente utilizar esse item específico, tá bom? Depois, lá no CD 0606, natureza de operação, a gente tem na pasta outros o campinho para retenção ou não desse INSS e também os campos para informar os percentuais de INSS, SAT e Senar. Essa natureza de operação, ela tem que ter tipo serviço, tá? Se não for do tipo serviço, a gente não calcula esses impostos, essas contribuições, na verdade, perdão. Então, a gente tem a opção de INSS, SAT e Senar retido. Então, quando esse imposto for do tipo retido, a gente marca o parâmetro, retém INSS na fonte, e para ser calculado esses impostos retidos, lá no cadastro do cliente, eu tenho que ter uma inscrição de INSS, tá? Aí eu calcularei o imposto retido. Se eu não tiver essa inscrição e tiver a parametrização para retenção, eu não calculo, tá? Então, sempre que for retido, preciso da inscrição no cadastro do cliente. Já quando esse imposto, quando essa contribuição for a recolher,
né, quando ela não for retida na fonte, quando for o tributo a recolher, eu não marco o INSS na fonte e eu faço o cálculo desse valor a recolher, tendo ou não a inscrição do INSS lá no cliente, tá? Durante o cálculo da nota fiscal de serviço, então aqui no FT 4004 eu posso manipular o código do serviço, tá? Então vem default do CD 0903, mas eu posso alterar conforme eu tiver a necessidade. Depois, né, eu consigo consultar essas informações que foram calculadas para essa nota fiscal antes de efetivar a minha nota fiscal. Então, quando eu informo um código de serviço pro item, essas informações, né, durante o cálculo da nota, vão ser levadas para o CD 4035, que são os dados adicionais da nota fiscal, mas eu só visualizarei essas informações lá no CD 4035 depois que eu acessar esse totalizador da nota fiscal. Então, aqui no FT 4005, né, que é a demonstração dos cálculos que eu tive na minha nota fiscal, eu enxergo o valor do INSS que foi calculado e somente após acessar essa tela é que eu conseguirei, ali no botãozinho de dados adicionais, né, de informações complementares da nota fiscal, eu conseguirei visualizar o cálculo das contribuições. Quando a gente aciona o botãozinho, então, de informações adicionais da nota fiscal lá pelo FT 4005, o sistema já traz para mim direto no tipo de informação REINF, tá? E daí essa tela, ela vai ter todas as sequências dos itens e os cálculos que o sistema fez baseado nas parametrizações que a gente tem. Eu posso ainda inserir esses valores aqui no CD 4035 ou não, ou posso, né, ter só visualizar aquilo que já foi calculado pelo cálculo da nota fiscal mesmo, tá? Quando nós temos os valores já calculados pelas rotinas de cálculo e efetivação de nota fiscal, essas informações não ficam habilitadas para a gente manipular aqui no CD 4035, tá? Porque entende-se que o módulo de faturamento, ele é um pouco mais fechado em relação a essas informações de valores, de impostos e tudo, né? Lá no recebimento é tudo muito aberto porque eu tenho que dar a entrada daquilo que veio na minha nota fiscal. Aqui no faturamento é um pouco diferente, a gente trabalha sempre com os cadastros, tá? Então, por isso que aqui no CD 4035, se a nota fiscal, se o item já for calculado, né, tiver parametrização para cálculo dessas contribuições, eu não consigo alterar. Porém, depois que eu efetivei essa minha nota fiscal, essas informações do REINF vão ficar disponíveis para alteração lá no FT 0502. Então, o FT 0502 é o Programa de Manutenção de Notas Fiscais, né? Por lá, eu consigo acessar as informações adicionais da nota, que é o CD 4035, e consigo fazer manutenção. E consigo consultar tudo isso lá no FT 0904, na consulta de notas fiscais. Quando for uma venda por parte de um produtor rural ou de uma agroindústria, a gente vai gerar o evento R2050 e para atender esse layout do R2050 é necessário ter alguns cadastros, por exemplo, no CD 0403, as informações adicionais do meu estabelecimento, eu tenho que definir, então, que eu sou uma agroindústria, por exemplo, ou um produtor rural, pessoa jurídica, tá?
A gente teve uma alteração no layout 1.04.00 para o R2050, alteração na nomenclatura da classificação tributária, que passa a ter uma nova nomenclatura, né? Entidade beneficiente de assistência social isenta da contribuição social. No CD 1510, também uma alteração em virtude desse layout, né, 10400, um indicativo de comercialização da produção, tá? Então, na extração dos registros para o REINF, a regra de busca do produto padrão é sempre considerar primeiro o indicativo de comercialização que eu tenho no CD 1510. E depois, se eu não tiver, né, esse indicativo ali no CD 1510, então eu visualizarei o CD 0606 apenas para a opção de isento, tá? Todas as outras opções que eu tenho aqui de indicativo no CD 1510 serão levadas em consideração, mas com relação a esse indicativo específico de isenção, se não tiver o indicativo de isenção no CD 1510, então eu vou ler o CD 0606, que também tem esse parâmetro, tá? Aqui na pasta outros, então a gente inseriu lá uma opção, né, um flagzinho, INSS isento, conforme a Lei 13.606, tá? Lá no cálculo da nota fiscal, né? Então, na hora de calcular a nota de um estabelecimento produtor rural ou agroindústria, algumas informações serão atualizadas e vão para o CD 4035, assim como funciona com o R2020. Então, sempre calculei informações de INSS, SAT, Senar, levarei para as informações complementares da nota fiscal CD 4035, que poderá ser visualizado somente depois que eu acionar esse botãozinho de cálculo da nota fiscal, que vai me abrir essa tela de totalização, e dentro dela eu tenho o botãozinho lá de informações adicionais da nota fiscal. Aí aqui no CD 4035, né, quando a gente aciona o botãozinho lá de informações complementares, vai ser aberto direto também no tipo de informação REINF. Alguns valores já são calculados pela nota fiscal e não são habilitados para edição, né, conforme a gente já comentou, mas com aquela possibilidade de alterar via FT 0502. Uma informação ainda, que as notas fiscais que não possuem cálculo de SAT, Senar e INSS não vão para o REINF, tá? Antes estavam indo todas essas notas, né, todas essas informações, independente se tivesse cálculo ou não, para agroindústria e produtor rural. Então, alguns clientes, né, entraram em contato conosco e disseram que quando a gente não calcula, não tem que ir para o REINF. E a gente está trabalhando numa melhoria já para contabilização dessas contribuições. Hoje a gente contabiliza SAT, Senar e INSS, tudo junto na conta de INSS que a gente tem no CD 0309 ou no CD 0403 para quando é a recolher. Mas a gente já está trabalhando, tá, para fazer a contabilização deles separadamente. Tá bom, gente? Agora eu vou passar a palavra, então, para o Ricardo, que vai falar da parte fiscal, tá bom? Obrigada e bom dia. Bom dia, pessoal. Meu nome é Ricardo. Eu vou estar apresentando a parte do fiscal para vocês agora. O fiscal, geralmente, ele só tem a entrega da contribuição previdenciária sobre a receita bruta, que é o CPRB, que é o registro 2060. Hoje, na verdade, quem já faz entrega do bloco P no IFD Contribuições
É praticamente o mesmo processo, não muda em nada. Todos os registros que hoje já são utilizados no bloco P vão ser utilizados por REINF no 2060. Inclusive, são os mesmos cadastros. Lá no LF0203 tem um programa chamado P100, Atividade Contribuição Previdenciária. Nesse programa aqui é uma tela que é já utilizada, na verdade, né? Que você informa a empresa, estabelecimento e atividade. Você informa, se quiser, uma descrição, a classificação inicial e final, o serviço, a alíquota e o início de escrituração. Aqui temos o cadastro de CFOP e natureza de operação para atividade. Essa aqui você faz o cadastro da empresa, do estabelecimento, da atividade que você está precisando fazer a entrega, a CFOP e a natureza de operação. Aí aqui geralmente, nessa tela aqui, você informa as CFOPs ou a natureza de operação que não serão consideradas no processo do REINF, do CPRB. O próximo cadastro será o P199, que é o processo referenciado. Aqui você informa os campos padrões, que são os chaves, né, que são a empresa, o estabelecimento, a apuração inicial e final, a sequência do registro no P100, o número do processo. Aí embaixo os dados 1 e os dados 2 são as informações específicas do processo em si. Aqui é a suspensão do processo referenciado. Aí aqui você informa a empresa, o estabelecimento, a apuração inicial e final. O processo, que é o cadastro anterior, você tem que informar aqui porque a suspensão desse processo ele está vinculado com a tabela anterior, ou seja, você tem que informar o número do processo aqui para ele conseguir fazer o vínculo dessas duas tabelas. E nas informações baixas, o indicativo de suspensão, a data da decisão judicial, o indicativo do depósito e o valor do suspenso do CPRB. Essa tela aqui é o ajuste do CPRB, caso você queira fazer algum ajuste do CPRB, alguma informação que realmente tenha que fazer ajuste, você utiliza essa opção aqui lá dentro do LF0203. Dentro dessa tela se informa a empresa, o estabelecimento, a apuração inicial e final, a atividade que você precisa realizar esse ajuste e embaixo nos dados 1 e dados 2 você informa o tipo de ajuste, né, que você precisa fazer, o valor dele, o código de ajuste e se você precisar, você informa também a descrição do ajuste e a data do ajuste também. O programa LF0214 é a importação genérica para o MLF. Especificamente aqui a gente vai estar apresentando um exemplo da tabela do processo referenciado, né, que é a DWF Processo Referado Previd. Esse programa aqui é um importador genérico que você consegue utilizar praticamente para todas as tabelas, não especificamente só para o processo referenciado. Então aqui a gente só deu um exemplo de como é que é o uso dela, né, que você informa o layout que você precisa, ou seja, qual que é a tabela, você define quais que são os campos que você quer gerar nesse layout. Você pega as informações, transfere para o lado direito, né, da tela, e aí você identifica qual que é os campos que devem ser e qual que é a sequência desses campos. Aí ele gerará um layout para você estar preenchendo essas informações e fazendo a importação manual para o MLF, caso você não utilize especificamente o DataSul para gerar essas informações. Aqui é um outro exemplo, só que agora é a tabela suspensão do processo. É praticamente o mesmo que o anterior, só muda o nome dos campos e o formato da sequência também que está diferente, mas é o mesmo processo do anterior. Aqui também um exemplo da tabela de ajuste do CPRB. Agora vamos falar um pouco sobre o extrator do MLF. Vou passar a palavra para o nosso colega Tiago. Então, sobre o extrator MLF, foi criado paliativo, né, para os clientes da DataSul. Os clientes da DataSul paliativo em relação ao TAF, né? Então, foi criado esse extrator, onde tem as funcionalidades ali de extrair todas as informações necessárias para o REINF, né? De todos os módulos envolvidos, né?
e gerar então os eventos para entrega à receita, né? Então aqui um pouco do fluxograma de onde são extraídos os dados, né? E para cada evento é onde eles são envolvidos, né? Foi criada a tela LF0410, onde é parametrizada a conexão com o TSS, né? Mesmo sendo através do MLF, a entrega, a comunicação, né, com a receita ocorre via TSS, né, assim como o TAF. Então aqui é possível indicar qual que é o ambiente, né, que está sendo trabalhado no momento, se é produção restrita ou produção. A versão do REINF, né, seria a versão do layout atual, que nesse momento está na 10400. A URL do TSS, com a possibilidade de fazer o teste ali no momento da parametrização, e a indicação do arquivo e senha, né, que serão utilizados para comunicação com a receita. Foi criada a tela LF0400, onde ocorre a extração, de fato, dos módulos, né, e de todos os dados para cada evento. Aqui apenas uma observação importante. Os estabelecimentos que possuem a mesma raiz de CNPJ, né, vão poder entregar apenas através de um estabelecimento, que é conceituado como estabelecimento contribuinte, né? Então, voltando um pouco aqui, na tela LF0400 deve ser indicado o código, né, do estabelecimento contribuinte, que será o responsável pela entrega, né? Então ele vai agrupar todos os que possuem a mesma raiz de CNPJ. Então, para cada raiz de CNPJ é necessário um estabelecimento contribuinte. Na tela LF0203 foi criado o layout REINF, né? A possibilidade de fazer a manutenção, conferência também dos dados que foram extraídos a partir do LF0400, assim como a inclusão manual de alguns eventos que não são tratados pelo sistema, mas que são necessários para algumas empresas, né? Como é o caso do repasse de associação desportiva. O programa LF0401 é o programa que concentra as informações do LF0203, né, visualizados no LF0203, concentra e faz o envio de fato, né, para a geração do evento e o envio de fato para a receita. Aqui só demonstrando a pasta impressão, né, onde é indicado que você consegue integrar os dados com TSS já na execução, ou exportar o XML em arquivo, caso queira entregar através de outro serviço de comunicação. Esse é o monitor da comunicação com a receita, né, LF0403. Aqui é possível visualizar os eventos que foram gerados e enviados pelo LF0401, assim como os recibos, né, de entrega dos eventos. Essa é a tela que é demonstrada ao clicar ali no botão visualizar env, né, que é visualizar o envio. Ele demonstra o XML completo enviado à receita. E essa é a tela onde é demonstrado, quando é clicado no botão visualizar hatch, visualizar o retorno em relação àquele envio que foi realizado. Aqui, apenas para demonstrar, existe a possibilidade de enviar o evento de exclusão. Quando é comandado o botão excluir evento, ele gera um registro, né, logo abaixo aqui, indicando esse evento de exclusão que foi enviado. Ele é destacado em vermelho para determinar que ele é um evento de exclusão e que então ele foi autorizado, né, tem um status autorizado
ou em processamento os demais status possíveis, né? Ele apenas fica destacado para indicar que é um evento de exclusão. Também foi criada a possibilidade de eliminar o histórico dos eventos gerados, né? Já gerados em outros períodos. Para produção restrita é possível excluir qualquer evento, qualquer status, né? E para o ambiente de produção é apenas os gerados com erro. Também foi criado o programa de conferência do REINF, LF0406. É possível verificar, a partir da seleção do tipo de informação que se deseja conferir, é possível verificar os dados extraídos e até os dados, até o momento da geração e envio do XML, né, que seria a opção eventos XML. Nosso colega Ricardo vai falar um pouco sobre o extrator TAF. Obrigado. Oi, sou o Ricardo novamente e vamos comentar agora sobre o processo do extrator do TAF. A visão geral das informações aqui é a seguinte: a parte do DataSul, que é a origem das informações, essas informações são originadas através do recebimento, do faturamento e do financeiro. O processo do recebimento e faturamento, obrigatoriamente, só recebimento e faturamento tem que ter essas informações diretamente em obrigações fiscais, ou seja, esses documentos têm que obrigatoriamente estar atualizados em obrigações fiscais com as informações do REINF para fazer a geração correta da informação. O financeiro, ele não vai diretamente para obrigações fiscais, o financeiro ele já consegue gerar diretamente do próprio módulo as informações. O extrator DataSul versus TAF, que é o programa OF1001, que hoje ele consegue fazer a extração dos dados do DataSul, fazendo uma conversão para encaminhar para o TAF. Continuando o processo aqui, de obrigações fiscais, quando o recebimento e faturamento encaminham as notas fiscais, o F1001 puxa essas informações de obrigações fiscais e acaba gerando o CPRB, né, que é o processo do 2060, que gera essas informações do 2060 e, teoricamente, também os documentos fiscais. A parte do CPRB do 2060 não vem exatamente do recebimento e faturamento. Claro que eles fazem parte da geração da receita para verificar quanto realmente que deve ser transmitido. Mas onde fica realmente o cálculo dessa informação, ele fica diretamente no LF0203, que foi naquelas tabelas que a gente conversou anteriormente. Ele acaba fazendo o cálculo e é dali de obrigações fiscais que ele puxa para gerar o 2060. Recebimento e faturamento geram os documentos fiscais que também ficam armazenados lá no LF0203, que em consequência o F1001 também tende a buscar essas informações. O financeiro, por sua vez, ele gera a fatura e o recibo, né, direto do MS5 mesmo, e também o plano de contas contábeis. Esse plano de contas contábeis, na verdade, o TAF não utiliza ele para enviar para o REINF. O REINF, no manual do REINF não existe algum trecho que diga que é obrigatório enviar as contas contábeis ou o próprio plano de contas. O plano de contas contábeis é algo específico mesmo do TAF, porque quando você envia os documentos, consequentemente tem os itens e alguns dos itens têm as contas contábeis. Se enviar somente o documento sem as contas contábeis, bem provável que, na verdade, dá um erro lá comentando que está faltando informação da conta contábil. Aí, geralmente, é bom sempre encaminhar o plano de contas contábeis, que, na verdade, vai ser enviado uma única vez, que aí já contempla todas as contas contábeis que estão no DataSul. Aí, tendo isso já na base cadastrado somente para consulta do TAF, aí já não vai ter problema com os itens dos documentos. E agora,
processamento do FM1, o arquivo, né, com relação à geração no TAF diretamente. O CPRB, que são as informações da contribuição previdenciária sobre a receita bruta, automaticamente gerará um registro R2060 lá no TAF. Os documentos fiscais, eles gerarão o 2010, o 2020 e o 2050, que são os serviços, são serviços tomados, prestados e comercialização da produção rural, respectivamente. A fatura e o recibo gerarão somente o 2010 e o 2020, que é serviço tomado e prestado, né? Ele não chega a gerar um 2050. E o plano de contas contábeis, conforme a gente já tinha conversado anteriormente, ele utiliza somente por fins cadastrais do TAF. Ele não faz nada com essas informações. Para melhor utilização do F1001, obrigatoriamente tem que utilizar os parâmetros gerais do extrator, que é o F1000. Esse programa aqui você faz o cadastro dele, do estabelecimento que vai fazer a geração do REINF. Aqui, o que é mais interessante nesse caso, que é para o CPRB, né, do 2060, é o último parâmetro, que é este aqui, ó. Utilize extração automática para CPRB. Nesse caso aqui, caso tenha extração automática, ele já faz o cálculo automático também do CPRB. Aí aqui você só define se quer que o sistema faça isso de forma automatizada ou não. Porque tem alguns clientes que acabam não gerando o CPRB diretamente pelo DataSul. Acabam fazendo a importação de um outro sistema ou a importação de cálculos manuais diretamente para o DataSul. Aí eles pegam essas informações, o FMI busca essas informações do que foram importados manualmente e acaba gerando um TAF. Aí é só definir se você quer que realmente calcule direto automaticamente pelo sistema ou se você precisa utilizar, por exemplo, que é o programa que a gente tinha conversado anteriormente, né? Que é o LF0214. Você pode utilizar isso aqui caso você não tenha a geração automática do CPRB pelo DataSul. O F1001 em si, que é o principal foco, que é o extrator das informações do TAF, o programa em si, ele é como se fosse um setup de instalação de qualquer programa, que você vai clicando em Next e ele vai alterando as telas, né? É o mesmo processo, só que específico para a extração. Nesse caso aqui do F1001, a primeira etapa é a etapa de seleção, onde você informa principalmente a empresa, né, que é o que precisa para fazer a geração. Se você quer selecionar os estabelecimentos, a série, o documento fiscal, caso queira informar, e a data de extração também, que ele vai pegar tudo com base nessa data que você informar. Esse parâmetro aqui gera relatório de conferência. A gente vai falar um pouquinho mais para frente que ele gera um arquivo Excel para você fazer a consulta do que geraria em cada registro do TAF. E aqui embaixo tem a extração, né? Que é por arquivo texto, que o arquivo texto eu vou mostrar um pouquinho mais para frente, que é como se fosse o arquivo do SPED fiscal, ou do SPED contribuições. E o Web Service ele encaminha diretamente para o TAF sem precisar fazer a importação do arquivo TXT. Aí, no caso do Web Service, tem que automaticamente e obrigatoriamente cadastrar as informações do TAF no CD0101, que eu vou mostrar também mais para frente. Aqui no CD0101, na aba Integre 2, o lado direito aqui, que é a integração Web Service TAF, aqui você tem que informar a URL e a porta de conexão. Aí você pode testar por esse raiozinho amarelo aqui do lado, para verificar se está tudo ok. Você informa resource, que é onde ele vai se comunicar via web service com o TAF. Esse usuário e senha, ele não é o usuário e senha que você utiliza para entrar no DataSul. Esse usuário e senha, na verdade, é o usuário e senha do TAF, que você utiliza para entrar no TAF. É até aconselhável utilizar um usuário e senha que tenha total acesso a todos os estabelecimentos, porque já tivemos casos que a gente atendeu que o usuário e senha aqui não tinha permissão a todos os estabelecimentos e quando o cliente, no caso, ele entregava pelo CNPJ matriz, e aí ele não conseguia entregar todos os estabelecimentos e acabava ocorrendo discrepância de valores. Então, o interessante é que mantenha um usuário e senha o mais forte que tiver, com todos os acessos liberados.
A etapa 2, que são os registros, o que acontece aqui? Aqui é onde você vai selecionar o que você quer que faça a extração lá no FMI1. As informações que estão aqui em tela agora que são as principais para a geração do REINF. Então, claro que você pode utilizar as outras informações caso queira controlar algo no TAF, mas para o REINF especificamente você utiliza essas 4 opções que estão em tela, que é a contribuição previdenciária sobre a receita bruta, que é o próprio CPRB, que aí, consequentemente, ele vai gerar os registros T082, T082AB e T082AC. Consequentemente, esses registros integrados com o TAF gerarão um R2060. Os documentos fiscais gerarão no TAF as informações nas tabelas T013, T015, T015AE e T015AK, que aí, consequentemente, gerarão os registros R2010, R2020 e R2050. A fatura e recibo, que é do MS5, eles gerarão o T154, o T154AA e T154AF, que consequentemente podem gerar os registros 2010 e 2020. O plano de contas contábeis que a gente tinha conversado anteriormente, geralmente é utilizado somente por via de cadastro do TAF, ele não vai ser no caso entregue, né, pelo REINF. Aqui ele só está flaggado como obrigatório porque realmente ele tem que ter essas informações conforme a gente tinha conversado sobre as contas contábeis que acabam vindo no documento. E aí o plano de contas contábeis é a tabela T010, né, que vai gerar essas informações. Aí, conforme a gente tinha conversado, vai ser utilizado somente via cadastral mesmo para o TAF. A etapa 3, que são os parâmetros, aqui geralmente é utilizada as informações do que você quer extrair, né? Principalmente esse processo aqui dos documentos fiscais, que é entrada, saída e serviço, né? Geralmente o pessoal acaba mantendo todos os flagados para pegar todos os registros do que você precisa entregar do REINF para gerar tudo em uma vez só e para fazer uma única entrega. O plano de contas contábeis, que é o que a gente conversou anteriormente, aqui você seleciona qual que é a empresa do MS5, qual que é a matriz de contas que você utiliza nessas notas fiscais, né? Ou no caso, se for periódico, ano a ano, você informa ali qual que é a matriz que você está utilizando para ele conseguir buscar todas as informações das contas e fazer a migração para o TAF. A etapa 4 é a impressão, que é onde você define qual que é o destino do arquivo. Aqui é somente, na verdade, o toque final, né? Que você define onde que você quer salvar o arquivo que irá ser gerado do extrator do TAF. Aqui em tela apareceu que o arquivo gerado, que é esse arquivo aqui, ele fica nesse nome porque é o formato que eles colocaram, né? Para geração do arquivo. Ele gerou o arquivo, nesse caso aqui, ele gerou o arquivo TXT, aqui em cima que é o arquivo gerado, e embaixo ele gerou o relatório de conferência, que é o arquivo Excel que a gente vai estar mostrando daqui a pouco para mostrar como é que é a visual dele. Esse aqui é o arquivo texto que gera, ele não está completo aqui, ele só está um trecho do arquivo. Aqui nesse caso ele tem, como é que ele funciona, né? Todos os separadores são via pipe, né? Então cada separador de pipe determina uma posição do registro. Aí, na verdade, aqui é como se fosse qualquer outra entrega, né? SPED fiscal, SPED contribuições é o mesmo processo, é como se fosse o mesmo arquivo, só que o que muda são os registros que estão dentro dele, mas é basicamente a mesma operação. No caso de integração, esse aqui é a integração arquivo texto, né? No caso da integração com web service, ele demonstra que foi feita a integração com web service com essa mensagem aqui, e geralmente ele demonstra a mensagem 201, integração realizada com sucesso. Ele gera um código de número do ticket. Esse número do ticket que ele gera aqui, você consegue consultar lá dentro do TAF, tem uma opção que é no monitor de integração, que você consegue consultar a opção TAF Ticket, que é essa informação aqui você consegue verificar tudo que foi integrado, né, no TAF. Agora é o processo do Excel, né, o arquivo XLSX.
Esse aqui ele é um pouquinho mais viável, mais facilitado para visualização. Aqui ele mostra, é como se fosse o separador em pipe, só que ele já separa automaticamente no Excel, acaba facilitando a visualização e a conferência caso necessário. Aqui embaixo no Excel, ele tem muitas pastas de trabalho dentro do Excel. Ele tem todos os registros que forem gerados, ele vai apresentar aqui embaixo. Então você consegue ir trocando as pastas para fazer essa identificação. Aqui especificamente ele está com o T082, que o T082 é o CPRB, né, que são os registros que são utilizados. Aí você consegue consultar aqui bem mais detalhado do que o arquivo TXT. Os principais registros que o TAF utiliza hoje para fazer a geração do REINF são o T001, que é o cadastro de estabelecimento, o 001AB, que é referenciado, o 001AO, que é as informações de suspensão de tributos, o T003, que é o cadastro de participante, o 007, que é o cadastro de item, o 010, que é o plano de descontáveis, o T013, que é a capa do documento fiscal, o 015, que são os itens, o 015 aí, que são os tributos dos itens, o 015 AK, que é o indicativo de suspensão por processo, o 082, que é o 72AB, é o processo referenciado, o 082AC é o tipo de ajuste, e o T154, 154A e 154F, respectivamente, são fatura e recibo, tipo de serviço e parcela da fatura de recibo. Esses três últimos são gerados pelo MS5. Esse documento aqui são os planos de informações fiscais do REINF. Temos um documento específico do REINF mesmo para o DataSul, que ali tem todas as informações de FIX, qual versão que saiu, como saiu, como é que faz o download, como é que faz a atualização do ambiente para estar realizando essa entrega. Por parte do pessoal de DataSul seria somente isso. Eu agradeço a participação de vocês e eu vou estar passando agora para a Luciana. Obrigado. Bom, pessoal, nós já estamos com o horário um pouquinho estourado, né? Acho que respondemos a todos os questionamentos que foram feitos via chat. Não sei se o produto quer fazer mais algum comentário sobre o que está lá disponibilizado no chat, mas se vocês não tiverem mais questionamentos, podemos encerrar o evento. Eu vou só comentar uma pergunta do Antônio, ele está questionando se o R2060 é obrigatório para todos os industriais. Não, apenas aqueles que fizeram a opção pela CPRB, pela contribuição previdenciária sobre a receita bruta. Somente estas empresas é que deverão transmitir o R2060. Acredito que a Receita deva publicar uma nova nota orientativa, porque esses contribuintes do grupo 2 ainda transmitem o bloco P. Eles vão deixar de transmitir o bloco P para transmitir o R2060, mas existe um período aí de transição. Caso a Receita não publique nada, no momento em que o contribuinte começar a transmitir o R2060, ele deixa de transmitir o bloco P, não é para transmitir as duas obrigações acessórias com a mesma informação, tá bom? Pessoal, tem mais uma pergunta de produto. Acredito que seja financeiro, porque é título. Rosemary, pessoal, já vai responder o seu questionamento, ok? Gente, agradeço pela participação de todos. Aguardem os próximos eventos, eles estão sendo divulgados tanto no portal do cliente quanto no portal da TOTUS, o novo portal da TOTUS. Tem uma parte específica para eventos, para webinars, e aí se inscrevam, participem, tragam as suas dúvidas para que a gente possa ajudá-los na entrega dessa obrigação. Agradeço a participação de todos, tenham uma ótima tarde.